Olá, a Hora do Agronegócio, e nós estamos aqui com o diretor-presidente da Fundação Espaço Eco, o Rodolfo Viana, que dirige uma instituição nascida da BASF e hoje uma instituição independente com um foco muito moderno e inteligente de reunião de dados com relação à sustentabilidade. Rodolfo, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan, Rede Jovem Pan, rádio, internet, redes, TV Jovem Pan. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Tejon. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite aqui e para poder explicar um pouco o que a gente faz na Fundação e como a gente tenta fomentar sustentabilidade no agronegócio. Isso, e pelo que eu entendo, vocês colocam racionalidade neste barco cheio de interpretações e de utopias, de desejos, de sonhos, etc. Vocês colocam a razão. O que é, em síntese, o trabalho da Fundação Espaço Eco hoje aqui no Brasil? Você colocou bem. Sustentabilidade é um conceito muito amplo e hoje em dia muito falado com diferentes interpretações. O que a Fundação faz desde seu início há 12 anos atrás é tentar mensurar esse aspecto da sustentabilidade. Então, através de análises, de estudos, de metodologias científicas, a gente coloca realmente a questão da sustentabilidade no negócio como uma ferramenta de tomada de decisão. Então, através de indicadores, a gente concretiza aspectos e impactos das determinadas etapas de processos, de produtos e etc. E, Rodolfo, a gente sabe que agronegócio é uma cadeia produtiva, né, de todos os insumos, antes da porteira, a produção propriamente dita, e depois o pós-porteira com um monte de coisas que envolvem cidade e transporte. Os estudos de vocês com relação ao agronegócio, como que essas responsabilidades, esses percentuais de responsabilidades perante a cadeia produtiva, como é que isso se divide em alguns casos que vocês já estudaram? Bom, a Fundação tem várias formas, vamos dizer, de fazer essas mensurações, desde análise de materialidade, análise de pontos críticos, estudos específicos, mas uma coisa que é comum a todas elas é que nós sempre levamos em consideração o que nós chamamos de pensamento de ciclo de vida. Então, nós tomamos os produtos, os processos, desde o início até o seu final. Então, para esse copo de água até aqui, houve uma longa cadeia até que a água, até que o copo, etc., chegasse nessa mesa. E depois que nós utilizarmos ele, ele vai continuar sendo utilizado, e depois que ele for utilizado por todos, ele vai ser descartado e vai ter uma nova destinação. As análises tomam sempre esse aspecto do que a gente chama do berço ao túmulo, ou hoje em dia, até um aspecto mais moderno, do berço ao berço, pensando que um determinado produto, processo, etc., deveria ser utilizado, e é o que a reciclagem, por exemplo, faz, desde do início até o final e depois continuar a ser utilizado. Berço ao berço, quer dizer, Berço ao um berço. Conceito infinito, ele não termina. Ele não termina, todos os recursos vão ser reutilizados. Então, quando nós olhamos o agronegócio, classicamente, 70% do movimento econômico financeiro do agronegócio está no pós-porteira das fazendas, transporte, agregação de valor, logística, distribuição, marcas, restaurantes, fast food e tudo isso. 20% mais ou menos no dentro, 10% no antes, que insumo, tecnologia, e no Brasil uns 29%, 30% no dentro da porteira, 59%, 58% no pós, uns 10%, 11%, 12% no antes. Mais ou menos esses são os números do sistema da cadeia produtiva. Quando a gente faz um trabalho, como vocês já fizeram alguns, de análise de sustentabilidade, o que vocês encontram nas responsabilidades do antes, do dentro e do pós-porteira das fazendas? O que a gente verifica é que essas médias mundiais, traduzidas aqui para o Brasil, não diferem muito, e dentro do agronegócio brasileiro também está dentro dessa média. E, em resumo, o que o produtor, vamos dizer, responde ou colabora, contribui com sustentabilidade, não difere dessa média mundial. O que diz como consequência que as outras etapas da cadeia também têm responsabilidades para incremento, para melhoria da sustentabilidade como um todo. Então, esses dados aqui no Brasil não são muito diferentes dos estudos que nós já fizemos em diversas culturas. Olha, isto é uma informação estratégica
importantíssima para os líderes do agronegócio brasileiro, porque a gente bota sempre um olho e uma bronca considerável na mão do produtor rural, que, com o Código Florestal, toda a nossa lei hoje existente, os últimos trabalhos de monitoramento por satélite da Embrapa revelam que cerca de mais de 20% hoje das florestas do meio ambiente é protegida pelo produtor em áreas que ele é obrigado hoje a tomar conta, administrar, com o sentido da preservação. Mas sempre que tem algum ângulo que fala de meio ambiente, o problema da Amazônia, todas essas coisas, sempre cai em cima da figura do produtor rural. E as suas lideranças assumem isto. Um estudo que vocês realizam, que vocês fizeram, mostra, olha, assim como as partilhas de importância das cadeias produtivas nessa casa aí, que nós falamos agora há pouco, também as responsabilidades sobre sustentabilidade têm mais ou menos a mesma proporção. Exato. E nós não temos convocado, eu diria, as lideranças do agro não têm convocado este sistema todo para se apresentar perante a sociedade. Alguns exemplos que vocês realizaram lá que sejam interessantes e curiosos para o nosso ouvinte e telespectador aqui. Essa questão, por exemplo, do novo Código Florestal, nós na Fundação prestamos consultoria a produtores, a agricultores, é uma dos pilares da nossa atuação, exatamente na regularização das suas áreas. O novo Código Florestal brasileiro trouxe um avanço muito grande na proteção ambiental, como você colocou. Então, legislação nós já temos. Os produtores, através dos CARs e dos PRADAs, né, de todos esses instrumentos legais, muitas vezes já estão conforme. Isso não quer dizer que não deva haver uma fiscalização rigorosa, que não deva haver avanços e principalmente proteção, né, desses avanços, dessas conquistas que já aconteceram. Mas esse, muitas vezes, não é o ponto crítico de determinadas análises. Nós fizemos, por exemplo, já várias análises no mercado de soja. Nós tivemos um trabalho feito com a RTRS, que é o Grupo de Trabalho da Soja Sustentável, em tradução livre da sigla do inglês para o português, verificando quais eram os benefícios, por exemplo, da certificação na cadeia de soja. Nós temos também alguns trabalhos feitos com café certificado, produtores de café que buscaram a certificação para atender a demandas hoje em dia cada vez mais frequentes nesses mercados. Então a gente verifica que essas questões ambientais, logicamente, num nível de produtores que trabalham com tecnologia, com mecanização, com gestão sustentável, a gente verifica que essas questões legais elas já são passado. Eles já estão adequados à legislação e muitas vezes naquelas regiões, naquelas cadeias, as questões são diferentes. Muito interessante. Rapidamente, duas informações adicionais. ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Melhor que o sistema convencional? Esse nós temos um estudo bastante detalhado que mostra a comparação entre o sistema de integrado lavoura, pecuária, floresta, com diversos graus de sistemas convencionais, desde a monocultura até alguns mais integrados, e a comprovação de que quanto maior a integração, maior o benefício. Se utiliza menos terra, se utiliza menos solo, se garante uma produtividade maior, a qualificação da equipe, né, do pessoal é maior, porque tem que lidar com uma gama maior de complexidade. Então, assim, a integração, que hoje é uma pauta, vamos dizer, bastante importante da agricultura brasileira, através de um estudo que nós fizemos, foi realmente comprovado e mensurado que é melhor do que o sistema convencional. Muito importante este dado racional, ou seja, a integração tem vantagem sim. Portanto, muita gente discute, tem sim. E está comprovado no trabalho de vocês. Essa é, Tejão, acho que a grande vantagem dos estudos que é trazer luz e trazer dados concretos para discussões que às vezes tendem para um lado mais ideológico a diferença entre a essência e a aparência é a ciência, é onde a gente vai. Exato. E uma última contribuição, diversidade. A importância da diversidade no futuro do agronegócio. O que vocês já constataram? Essa é uma pauta que também nós trabalhamos muito na Fundação, vendo a diversidade como parte do pilar social, né? Nossas análises sempre levam em consideração o balanço entre aspectos e impactos ambientais, econômicos e sociais.
E para o agronegócio, sustentabilidade tem muito a ver com sucessão e como garantir a sucessão de propriedades para gerações futuras. Sustentabilidade é sempre falar de gerações futuras. E a diversidade, eu acho que traz para o agronegócio um ponto de atenção ou a ser trabalhado, vamos dizer, no futuro, que é garantir equipes que sejam mais equilibradas entre homens e mulheres, a questão da integração das mulheres no agronegócio, nós já tivemos algumas iniciativas para fomentar, para desenvolver isso, a questão da integração das novas gerações, trabalhando junto com gerações mais antigas, então isso nem sempre acontece de maneira absolutamente tranquila, você pode ter alguns conflitos de ideias, que são, no final, muito saudáveis, porque quanto mais diversa for a sua equipe, for o seu pessoal, melhor ele vai enfrentar esses desafios cada vez mais complexos do mercado, porque você vai ter cabeças diferentes enfrentando problemas diferentes. E uma coisa importante é o mentoring reverso, né? A gente fala sempre do velho passando sua sabedoria para o jovem, mas tem também o mentoring do jovem fazendo a cabeça do velho, duas coisas muito importantes. Eu já estou na categoria aqui da turma mais velha que tem que receber mentoring dos jovens. Olha, eu queria agradecer muito aqui ao Rodolfo Viana. Tenho uma admiração pelo trabalho da Fundação Espaço Eco, já de datas anteriores. E muito importante do ponto de vista estratégico esses estudos do berço ao berço. Eles revelam, atenção, agronegócio é cadeia produtiva. Pós-porteira da fazenda, indústria, comércio, serviços, um monte de coisa. Antes, as minas de fertilizantes, todo o chegar até uma propriedade, e aí tem o produtor ali. Então, produtores rurais e suas lideranças não queiram assumir só para si toda a responsabilidade da sustentabilidade do mundo do agro. Ela tem que ser compartilhada e os estudos da Fundação Espaço Eco comprovam isso e, além de tudo, a importância da diversidade. E as mulheres, as jovens, os jovens, fundamentais nesse agro que vem aí pela frente. A Fundação Espaço Eco está aberta a trabalhos e estudos para o país inteiro. Com certeza. Nós trabalhamos com empresas de pequeno, grande porte, nós temos estudos em vários setores no agronegócio, onde a sustentabilidade é um ponto já há bastante tempo. Nós temos diversas culturas e, como eu disse, produtores de pequeno, médio e grande porte espalhados por todo o Brasil. Muito bem. Rodolfo, obrigado, sucesso. Muito obrigado. Continue lá, você que veio do mundo da arte e cultura, se bem que antes do mundo também da química, mas está agora dirigindo a Fundação Espaço Eco. Muito obrigado pela oportunidade, Tejon, e estamos sempre à disposição. Muito bem, sucesso. Obrigado. Obrigado.